Mas assim como a perda da audição, a depressão também necessita de tratamento desde o início, para que isso se torne uma grande prevenção. É preciso coragem, disciplina e determinação para enfrentar esse grande vilão. Assista agora uma reportagem com o Dr. Paulo Abdala. Tristeza, pessimismo e baixa estima. Isso pode ser indícios da depressão, uma doença silenciosa que mexe com o humor da pessoa, causando desordem. Cerca de 15% da população mundial sofre com essa doença crônica e, na maioria das vezes, acomete mais as mulheres. Elas são as mais depressivas. Eu me sentia muito cansada fisicamente, mentalmente. Eu levantava já cansada, sem disposição, sem ânimo. E isso foi aumentando constantemente e um vazio muito grande. Às vezes eu estava rodeada de pessoas, mas era como se eu estivesse sozinha naquele local. Uma tristeza, vontade de chorar, ou muito nervosa, irritada. E isso fazia com que eu fosse me afastando das pessoas, porque eu machucava muito com as palavras. Ou às vezes o que as pessoas falavam acabava me machucando, né? E até um determinado momento que eu vi que não tinha uma outra saída a não ser procurar um especialista na área. A depressão é uma doença que tem acompanhado a humanidade ao longo da sua história. O ponto central é um humor patológico associado a alterações de comportamento e alterações cognitivas. O quadro clínico da depressão se caracteriza por um humor deprimido, por uma perda da sensação de prazer, tristeza, desânimo, desesperança, apatia, uma sensação de vazio, de culpa, de menos-valia, com alterações na qualidade do sono, muitas vezes uma insônia, em outras ocasiões uma sonolência excessiva, alterações significativas no apetite, com perda de apetite acompanhada de perda de peso, em outras vezes podemos observar também um aumento de apetite. É comum o paciente depressivo se queixar de queda de memória, atenção, concentração. E esse conjunto evolui para alterações a nível de desempenho. O paciente deprimido normalmente passa a ter uma queda no rendimento escolar, profissional, na capacidade de ganho e na qualidade de relacionamento com as pessoas que fazem parte da sua vida. Conflitos no seu trabalho, no seu grupo social e muitas vezes na sua vida conjugal. A idade média de aparecimento dessa doença está presente entre os 20 aos 40 anos de idade. Aproximadamente 40% dos pacientes deprimidos se queixam da manifestação da doença antes dos 20 anos. Já 50% dos pacientes, a doença aparece entre 20 a 50 anos de idade e 10% a partir dos 50 anos. A depressão pode aparecer diante de diversas causas. Uma série de evidências mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. E ao contrário do que normalmente se pensa, questões sociais e financeiras são as consequências e não as causas da depressão. Existe o fator genético, existe o fator biológico e existe o fator psicossocial. Dentro dos fatores de riscos associados ao desencadeamento de quadros depressivos, existem o abuso de álcool, o abuso de drogas, o uso de medicamentos para emagrecimento, a privação do sono e histórias de vida difíceis, como a perda de um parente importante, as condições socioeconômicas um tanto fragilizadas na criação da criança e o histórico de abuso físico e ou sexual na infância desse paciente. Já o tratamento pode ser feito com medicamentos e terapias que desde o início já mostram eficácia, mas o tratamento precisa ser constante para que seja a grande prevenção da doença. O tratamento da depressão consiste na prescrição de uma medicação antidepressiva que poderá corrigir as questões biológicas do transtorno, associada a uma psicoterapia que ajude o paciente no amadurecimento com relação ao seu problema e a compreensão dos seus conflitos. A grande medida de prevenção é o tratamento propriamente dito. Considerando que a depressão pode ser uma doença crônica e recorrente,
quanto mais hábil e preciso for o tratamento, maior a qualidade de vida desse paciente. Então, quando você vê que aquilo que você tinha antes não era nada, e você vê que entre a vida e a morte, e ainda você tem condições de escolher, você quer viver. E foi isso que eu fiz. Eu escolhi viver, porque eu tinha essa opção, né? Então, a vida ela é maravilhosa. É lógico que em um momento ou outro nós teremos as nossas dificuldades, mas eu aprendi a lidar melhor com os meus sentimentos, em perceber aquilo que não estava me fazendo bem e mudar o foco. Então, isso é importante. Então, quer dizer, se você tivesse me conhecido há 8, 10 meses atrás, você ia conhecer uma pessoa. Hoje você está vendo uma outra pessoa. Quanto mais cedo você procurar ajuda para o tratamento da depressão, mais qualidade de vida você terá. É preciso saber enfrentar os nossos medos e compartilhar nossas dificuldades para vencer esses desafios. Se você tem alguém na família com essa doença, é preciso ajudá-lo a recomeçar a vida de uma forma mais simples e melhor de se viver.